Fala galera, bom dia, aqui é o professor Thiago, tá? Vamos aí para mais uma aula de robótica no YouTube, para o segundo segmento, tá galera? Lembrando, e na última aula no YouTube, galera, eu pedi meio que fiz uma coisa diferente, né? Falei que a gente ia trabalhar um pouquinho mais temas transversais, né? Coisas interdisciplinares, não que a gente já não fizesse em sala de aula, mas a gente ia procurar dar uma variada dessa forma. Né? Eu pedi para que vocês pudessem pesquisar onde foi criado basicamente a palavra do robô, onde nasceu o primeiro robô, né? Onde surgiu, como surgiu, enfim, algumas curiosidades dessa palavra, dessa questão da robótica. E aí a gente vai vamos dar prosseguimento nessa aula, continuando com uma parte mais da história, né, mais relacionada à história, falando onde surgiu, como surgiu os primeiros programadores, a primeira programação, né, vamos falar um pouquinho dos primeiros computadores, né, enfim, de peças importantes, de pessoas importantes que contribuíram para o crescimento das tecnologias ao longo do tempo, e a gente vai entender um pouquinho, né, dessa questão da necessidade de sua determinada época, enfim, da importância que foi aquela tecnologia para determinada época. Tá? Então vamos lá. A princípio, galera, vou começar lendo um textinho para vocês e aí a gente vai dando continuidade explicando sempre. A princípio, as linguagens de programação eram somente códigos, diferentes dos que são utilizados nos computadores atuais. A sua história está intimamente ligada à história dos computadores, pois as linguagens foram criadas justamente para que o homem pudesse, através das máquinas, usar sequências lógicas para resolver um problema. Ao longo dos tempos, diversas foram criadas para um propósito específico. Essas diversas são as diversas programações. Por isso, pode-se dizer que o motivo de existir várias programações está nesse caso. O que acontece, galera? Para cada diversa necessidade daquela época, para cada determinada situação, para um problema lógico que existia naquela época, né? Naquele tempo, foi criada uma programação para isso, né? O início dos programadores, antes da computação, né, foram os programadores onde eles começaram, né, a desenvolver em passos bem devagarzinhos essas questões, né, da tecnologia. Um dos primeiros programadores, né, galera, um dos pioneiros, não que seja considerado o primeiro, mas foi Joseph Marie Jacquard, né? Não sei se está certo falar assim, mas ele foi um francês que em 1821, né, ele criou uma máquina que poderia substituir o homem. Olha aí, já naquela época, a gente vendo, né, pessoas que já estavam pensando na necessidade de começar a substituir os trabalhos braçais já, né, para os trabalhos de tecnologia, já os trabalhos de mente, né, da mente humana, que as pessoas precisariam pensar, ter mais trabalho e tudo mais, já para começar a facilitar a vida. O Tier de Jacquard, ele funcionava por um meio de um programa que deveria lhe dizer quais fios de tir poderiam passar por cima e outro por baixo, né? Que pudesse poder traçar essa da continuidade. Esses programas eles eram cartões perfurados que continham instruções de modelo que deveria ser produzido. Para vocês poderem entender melhor como era essa máquina, eu vou lançar aqui, né? Vou botar a imagenzinha dela aqui, e vocês vão dar uma olhada para ver como é que funcionava exatamente essa máquina. Então vamos dar continuidade. Dessa forma, a história da programação teve início mesmo, galera. A história da programação ela teve início com Ada Augusta Byron King, né? Ou simplesmente Ada Lovelace, né? Que era de uma província, esse Lovelace era de uma província onde ela morava. Ela é considerada a primeira programadora de computadores. Exatamente, galera. Não foi o homem que criou o primeiro programador. Não foi um homem que fez, né, a primeira programação. Foi uma mulher, né? Ela traduziu e expandiu, né, uma descrição da máquina analítica de Charles Babbage, que foi outro programador que contribuiu, né, com esse crescimento dela, com esse desenvolvimento, e ela foi considerada a primeira programadora da história, né? Um dos primeiros computadores da escola foi graças a essa programação dessa mulher, né? E aí, galera, agora vamos, né, adentrar um pouquinho mais para frente, é uma parte que eu gosto bastante. Se vocês ainda não viram, O Jogo da Imitação é um filme que eu recomendaria que vocês vissem bastante. Fala um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e também vai falar sobre também o primeiro surgimento, né, daí do que ia se deslumbrar, do que ia começar a ser os nossos computadores de hoje em dia.
um dos nomes importantes, né, que eu separei para citar nessa aula é Alan Turing, tá? Ele foi um matemático britânico que foi o pioneiro da computação e considerado o pai da ciência computacional e da inteligência artificial. Depois de formado, né, ele empreendeu estudos para criar uma máquina automatizada que materializasse a lógica humana e solucionasse cálculos, representado no formato de algoritmos, tá? Que seriam exibidos no formato de instruções, a serem processados e tudo mais. Ele criou esses códigos, galera, para que na época os aliados, né, toda a oposição contra o nazismo, né, as pessoas que estavam em guerra contra o nazismo, pudessem interditar os códigos alemães para que eles pudessem interferir nos ataques que iriam acontecer, tá bom, naquele determinado, por causa daquele determinado código que iria chegar. Então, graças a Alan Turing, que criou primeiro essa máquina que é chamada de máquina de Turing, né, foi um dos primeiros pioneiros da relação do computador, conhecido como pai da computação, através dessa máquina, né, foi dessa tecnologia, dessa programação, né, desse primeiro, né, computador daquele determinado momento que ele conseguiu impedir que a guerra continuasse, né, que a guerra se adiasse por muito mais tempo. Então olha a importância da tecnologia já naquele momento, para, né, tanto não só para o mal como era usado, enfim, do lado da Alemanha, mas também como foi usado para beneficiar todo o mundo, todas as pessoas em volta, né, graças a Alan Turing, daquele determinado momento que criou esse código, né? Depois da guerra, ele começou a trabalhar no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, né, onde ele pesquisou e trabalhou no projeto, né, para um programa de armazenamento de dados do ACI, tá? E ele criou o Manchester 1, tá? Foi o primeiro computador com diretrizes parecidas com computadores que a gente tem até hoje. Então, galera, já naquela época, em 1940 e tanto, e aí que foi já no próximo do fim da Segunda Guerra, a gente já vinha tendo desdobramento de computadores e programações que a gente usa até hoje, tá? Isso é de suma importância lembrar. Então, galera, a aula de hoje foi essa, foi um breve resumo, né, sobre a criação e os princípios da programação, assim como alguns personagens importantes. Se eu puder dar um conselho a vocês, vejam um filme, sabe, é de suma importância, traz muita conhecimento para a gente, faz com que a gente absorva um determinado conhecimento que a gente não encontra em qualquer filme. Até mais, tá? Valeu mesmo e até a próxima aula.